Quando o preconceito vem disfarçado de piada, você ri ou denuncia. Foi exatamente isso que a inspetora Valéria Souza, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, teve que decidir ao ser enviada para um intercâmbio com a Mossos d'Esquadra, a polícia catalã, na Espanha. Ela não esperava tapete vermelho, mas também não esperava ser tratada como invisível. Ela falava 5 idiomas, tinha experiência em inteligência e combate ao tráfico internacional. Era respeitada no Brasil, mas em Barcelona o que importava era outra coisa, sua cor de pele. No primeiro dia ouviu um comentário atravessado. A favela mandou o representante? Risos abafados. Ela sorriu. Tentou seguir o protocolo, mas aquilo era só o começo. A primeira impressão de Valéria ao entrar na sede central dos Mossos d'Esquadra, em Barcelona, foi a de um lugar silencioso demais. Vidros limpos, tons de cinza e azul, uniformes impecáveis. Tudo contrastava com o calor, o movimento e a informalidade do ambiente policial do Rio. Ela estava ali como parte de um programa de cooperação internacional entre as forças brasileiras e espanholas no combate ao tráfico de pessoas e redes de exploração sexual. Carregava no peito um crachá com seu nome e o emblema da Polícia Civil. Nas mãos, uma pasta com relatórios traduzidos e um currículo que falava por si. 14 anos de serviço, 4 operações interestaduais lideradas e proficiência em 3 línguas. Mas nada disso parecia importar quando ela entrou na sala de integração e foi recebida por um homem de meia idade com o olhar vago e braços cruzados. "Você é a tradutora?" perguntou o inspetor-chefe Javier Morel, sem sequer levantar da cadeira. Valéria manteve a postura. "Não, sou a inspetora Valéria Souza, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vim para o intercâmbio da Força Tarefa." "Ah, certo, certo. A brasileira. Bom." Ele olhou para os outros. Oficiais visivelmente confusos. "Vai precisar de alguém para te guiar por aqui. Catalão não é fácil." Valéria sorriu discretamente, tentando quebrar o gelo. "Eu entendo catalão e espanhol. Fiz o curso de idiomas da corporação." Morel ergueu uma sobrancelha e murmurou algo para o colega ao lado. Ela não entendeu completamente, mas reconheceu a palavra morenita. O tom era debochado. Logo nos primeiros dias, a sensação de ser ignorada foi se tornando constante. Nas reuniões, seus comentários técnicos eram cortados, redirecionados ou simplesmente ignorados. Quando ela propôs um método de rastreio baseado em triangulação de chamadas, ninguém respondeu. 2 reuniões depois, a mesma ideia foi apresentada por um oficial espanhol como se fosse dele. Dessa vez, a sala aplaudiu. Valéria não disse nada. Começou a anotar tudo. Horários, falas, gestos, até os olhares. Aquilo não era desconforto natural entre culturas. Era uma estrutura de exclusão. Nas pausas para café, ela ouvia conversas cochichadas com palavras como brasileirinha, favelada e exótica. Um dos agentes chegou a brincar. "No Brasil, vocês devem estar acostumados a correr de tiroteio, né? Aqui é mais tranquilo." Ela sorriu de forma educada. Mas por dentro, algo quebrava aos poucos. O racismo ali era educado, europeu, institucional, e por isso ainda mais perverso. Certa tarde, ela participou de uma análise de perfil de vítimas brasileiras em redes de exploração sexual. Durante a apresentação, mostrou dados de rotas que partiam de portos do Rio e iam até Cádiz, e de lá para Barcelona. Terminou seu relatório com clareza, mapas e números. A resposta de Javier Morel veio seca. "Interessante, mas me surpreende que alguém do Brasil organize isso." Também houve risos sutis. Uma agente até soltou um "ela deve ser exceção." Valéria engoliu em seco. "Sou formada em criminologia pela UERJ, pós-graduada em cooperação internacional. Trabalho com isso há anos." Morel deu de ombros. "Nada contra, inspetora.
Só estou dizendo que às vezes vocês vêm com outra energia, mais informal. Vocês. Aquilo doeu mais que qualquer piada. Nos dias seguintes, as brincadeiras ganharam um tom mais pesado. Um dos colegas imitou o sotaque brasileiro quando ela entrou na sala. Outro perguntou se no Brasil ainda se usava traje policial ou bermuda na favela. E sempre que tentava falar com Javier sobre estratégias de campo, ele desviava o assunto, como se ela não tivesse credibilidade suficiente para contribuir. Ela tentou se aproximar da agente Laia, uma mulher catalã aparentemente mais aberta, mas Laia se limitava a sorrir discretamente quando os outros faziam piadas. Nunca confrontava. Apenas dizia depois em voz baixa: "Não leva a mal, tá? Eles são assim mesmo. Não acostumados." Valéria pensava em como isso se repetia. A condescendência como escudo, o silêncio dos bons, a cumplicidade do riso. Ela ligava para sua irmã à noite com a voz baixa no hotel. "Parece que eu tô tentando nadar contra um mar gelado. Não gritam comigo, não me impedem de trabalhar, mas eu sou invisível." "Você não é invisível, Val", dizia a irmã. "Eles é que são cegos." Na semana seguinte, a tensão se intensificou. Valéria foi escalada para acompanhar um interrogatório com uma jovem brasileira resgatada de um prostíbulo ilegal. Durante a preparação, sugeriu que a vítima fosse abordada por uma mulher, alguém com perfil mais empático, para evitar retraumatização. Morel retrucou rindo: "Você quer dar aula agora? Isso aqui é Europa. Aqui a gente não faz psicologia de botequim." A jovem chorou durante o interrogatório. Valéria tentou intervir. Foi ignorada. Na volta, Javier lhe lançou um olhar de desprezo. "Aqui não é sua quebrada, inspetora. Aqui a gente trabalha com protocolo." Ela não respondeu. Mas naquele momento, o silêncio deixou de ser uma escolha. Na noite em que ouviu o comentário de Javier Morel: "Aqui não é sua quebrada, inspetora." Valéria não conseguiu dormir. Deitou-se na cama do hotel, uma colcha branca impecável, sobre o corpo, mas por dentro tudo queimava. O quarto tinha um silêncio de vidro, frio, liso, cortante. Ela olhava o teto como se ele pudesse lhe responder alguma coisa. Uma parte dela ainda tentava racionalizar. Talvez ele estivesse só sendo grosseiro. Talvez tivesse usado uma expressão infeliz. Talvez ela estivesse sensível demais, depois de semanas sendo ignorada, desvalorizada, cortada em reuniões, tratada com condescendência. Mas não, ela sabia. Aquilo não era uma piada, não era um mal-entendido cultural. Era um recado claro de quem queria que ela soubesse seu lugar. Um lugar abaixo, um lugar de silêncio. Ela levantou da cama, sentou-se na cadeira da escrivaninha e abriu o notebook. Releu o relatório que preparava há dias. Um documento, com datas, falas, situações, tudo o que havia acontecido desde sua chegada à Espanha. Não era um desabafo, era um dossiê, um diário tático de sobrevivência institucional. Ali estavam as microagressões travestidas de piada. A forma como suas sugestões eram ignoradas. Como Javier a chamava de morenita, ou dizia que ela falava bem, até surpreendentemente bem para o Brasil. Como um dos agentes sugeriu que ela devia ter entrado na polícia para sair da favela. Como até nas refeições, ela era deixada de lado, almoçando sozinha enquanto os outros se organizavam em grupos. Mesmo quando ela estava sentada a metros deles, ela lembrava de cada detalhe. A forma como o olhar de Javier escaneava sua pele quando ela falava. Como ele dizia em tom zombeteiro que no Brasil eles faziam as coisas de qualquer jeito, mas aqui era diferente. Era o tipo de racismo que não te insulta com gritos, te afasta com sorrisos, não te ataca, te apaga, e ela estava cansada. Cansada de ter que ser 3 vezes melhor para ser levada meia vez a sério. Cansada de carregar um crachá que dizia inspetora internacional, enquanto era tratada como estagiária exótica de programa de diversidade.
Na manhã seguinte, Valéria chegou ao trabalho mais cedo, muito mais cedo. Ela sabia que haveria uma reunião de alinhamento entre os setores de inteligência e cooperação internacional. E soube, por um e-mail interno, que Javier estaria em uma das salas de planejamento. Ela tomou um café amargo na copa e, quando viu que a sala de reuniões estava aberta, se aproximou. A porta estava entreaberta. Lá dentro, Javier falava ao telefone. Soava confortável, despreocupado, sem saber que havia uma testemunha do lado de fora, a poucos metros. Sim, a brasileira ainda está aqui. Ela é eficiente, não vou negar, mas é foda, né? Mulher, preta, e ainda por cima acha que pode liderar reunião com o europeu, acha que é chefe. Valéria congelou, ficou imóvel, apenas ouvindo. Se fosse homem branco, beleza, mas desse jeito, fica querendo ditar regra. Fica séria o tempo todo, parece que está sempre pronta para reclamar. Não se adapta, acha que sabe mais que a gente. O sangue dela esfriou, foi instintivo. Ela tirou o celular do bolso do blazer e apertou o botão de gravação. A mão tremia um pouco. O coração não. A voz dele continuava, como se fosse um desabafo íntimo para alguém de confiança. Esse povo é assim mesmo, no papel tudo bonito, diversidade, cooperação, inclusão, mas na prática é difícil. Imagina um policial catalão lá na favela do Rio querendo dar ordem? Pois é, aqui é igual, só que ao contrário. Valéria interrompeu a gravação. Aquilo bastava. Ela recuou com passos leves, sem fazer barulho, e voltou à copa. Lavou o rosto no banheiro. Olhou para o espelho e respirou fundo. Ali, naquele reflexo, não estava apenas uma inspetora. Estava uma mulher negra que lutou a vida inteira para não ser lida pelo estereótipo, para ser levada a sério num sistema que a colocava sempre como exceção. Estava a filha de uma professora e de um pedreiro que estudou em escola pública, passou na UERJ e fez concurso para a Polícia Civil, quando disseram que negra não serve para investigação, só para patrulha. E agora, ali, em outro país, ela ouvia o mesmo tipo de discurso, só que com sotaque europeu. Naquela tarde, Valéria finalizou o relatório que já preparava há dias. Deu mais precisão ao texto, organizou cronologicamente as falas, descreveu os contextos, incluiu a gravação. Também anexou cópias de e-mails em que foi excluída deliberadamente de reuniões de planejamento, além de uma transcrição da conversa telefônica com data e hora. Assinou com seu nome completo, cargo e matrícula, não como vítima, como oficial. Naquela noite enviou o documento por e-mail institucional à Embaixada do Brasil em Madrid, com cópia para a Coordenação Internacional da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e, por precaução, uma versão criptografada para seu advogado particular no Brasil. 2 horas depois, recebeu uma resposta curta, mas firme, da assessoria consular. Prezada inspetora Valéria, acusamos o recebimento do material. A gravidade dos relatos justifica encaminhamento imediato às autoridades competentes locais. Solicitamos que, por questões de segurança, a senhora mantenha a descrição nos próximos dias. Estamos à disposição. Atenciosamente, Setor Consular. Embaixada do Brasil em Madrid. Na manhã seguinte, o ambiente já não era o mesmo. Javier evitava olhá-la nos olhos. Os colegas sussurravam em catalão e espanhol, mas paravam de falar quando ela se aproximava. Ela sabia. Eles sabiam. 2 dias depois, um portal independente publicou uma manchete que rodou a internet espanhola. Policial brasileira denuncia racismo estrutural dentro da polícia catalã. Eles querem diversidade só na fachada. Não citaram nomes, mas o texto tinha detalhes demais para não causar impacto. A comoção veio rápido. Alguns comentários defendiam Valéria. Outros diziam que ela estava tentando lacrar, que não entendeu o humor local. Um jornal mais conservador a chamou de sensível demais, mas ela estava preparada.
Aquela gravação não era só prova, era escudo. Na hora do almoço, Laia, a única colega que demonstrava alguma empatia, se aproximou com um olhar culpado. Valéria, eu ouvi o que aconteceu. Eu sinto muito por não ter dito nada antes. Valéria a encarou com calma. Você ainda pode dizer, mas não só para mim. Quando Valéria clicou em enviar naquele e-mail, não imaginava o quanto a engrenagem se movimentaria tão rápido e tão ruidosa. Em menos de 48 horas, a denúncia já circulava pelos bastidores da Direção-Geral dos Mossos d'Esquadra, no Ministério da Justiça da Catalunha e na cúpula da Polícia Civil do Rio. Mas foi quando a matéria vazou para o portal Catalunha Livre que tudo explodiu. A manchete, publicada numa tarde chuvosa de quinta-feira, causou rebuliço. Policial brasileira denuncia racismo estrutural. Em intercâmbio internacional, fui apagada todos os dias. O artigo trazia trechos do relatório de Valéria, sem citar diretamente Javier Morel, mas com descrições suficientes para que qualquer pessoa dentro da corporação soubesse de quem se tratava. Era impossível negar o contexto. Em poucas horas, outras plataformas replicaram a matéria. Veículos tradicionais como El País e La Vanguardia abriram reportagens investigativas. Jornais brasileiros logo acompanharam. A TV Globo pediu entrevista. O UOL queria uma exclusiva. A CNN Brasil entrou em contato com a embaixada. O nome Inspetora Valéria Souza apareceu entre os assuntos mais comentados no Twitter na Espanha e no Brasil. No começo, Valéria tentou manter o foco, evitou a imprensa, não respondeu mensagens, não fez nenhuma declaração pública, mas sabia que aquilo agora era maior que ela. Na manhã seguinte, a reportagem recebeu um chamado oficial para comparecer à Embaixada do Brasil em Madrid. Lá, foi recebida por 3 membros do corpo diplomático, um tradutor e uma advogada da Assessoria Internacional. Seu depoimento será registrado oficialmente como denúncia formal contra a polícia da Catalunha com potencial de repercussão bilateral, explicou a advogada. A senhora confirma sua decisão de seguir com isso? Valéria assentiu. Confirmo, não por mim, mas porque eu sei que se eu me calar, ninguém mais vai levantar essa conversa. A repercussão pode sair do controle, alertou um dos diplomatas. Você está pronta para se tornar símbolo disso? Ela respirou fundo. Eu não escolhi ser símbolo, mas também não vou ser cúmplice. No mesmo dia, a direção da Polícia Civil do Rio divulgou uma nota de apoio, afirmando solidariedade à agente em missão internacional e pedindo respeito à integridade dos profissionais brasileiros atuando fora do país. Era um texto cauteloso, quase burocrático, mas já era alguma coisa. No entanto, do lado espanhol, o silêncio era ensurdecedor. Durante 3 dias, a polícia de Catalunha não emitiu nenhuma nota oficial, nenhuma retratação, nenhuma menção à inspetora brasileira, apenas sussurros internos e reuniões fechadas. Valéria voltou ao trabalho no quartel como se carregasse um sol nas costas. Todos a olhavam, nenhum comentário, nenhum sorriso. Javier Morel fingia que ela não existia. O silêncio dele era a confirmação de tudo que ela denunciara, até que na segunda-feira seguinte, uma nota oficial foi publicada no site dos Mossos d'Esquadra. A direção informa que será instaurado procedimento administrativo para apurar conduta de oficial relatada por agente internacional em intercâmbio. A corporação reafirma seu compromisso com o respeito e a diversidade. Era vaga, fria, calculada, sem pedidos de desculpas, sem citação de nomes, sem reconhecer o racismo como eixo central da denúncia. Mas o suficiente para atrair a atenção da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento catalão, que exigiu esclarecimentos formais. Internamente, Javier Morel foi afastado temporariamente de suas funções por tempo indeterminado. A notícia
Chegou a Valéria por uma mensagem curta. Inspetora, confirmamos que o oficial citado está em afastamento cautelar. Você será transferida para uma unidade neutra enquanto a investigação ocorre. Agradecemos sua colaboração. Mas junto da informação chegou algo mais inesperado. Mensagens privadas de policiais de outros países, inclusive europeus, que haviam passado por situações semelhantes. Uma agente portuguesa escreveu: vi sua história. Passei por algo parecido na Bélgica. Fiquei calada. Obrigada por falar. Um policial da Argentina contou: fui alvo de xenofobia em operação conjunta na Espanha. Me chamavam de Sulaca. Parabéns por não baixar a cabeça. Valéria começou a entender que o que ela enfrentava não era um caso isolado. Era uma estrutura. E sua denúncia, mesmo sem querer, estava quebrando uma engrenagem do silêncio. Apesar disso, o preço emocional era alto. As redes sociais viraram campo de batalha. Comentários a chamavam de exagerada, de militante infiltrada, de estrangeira, ingrata. Alguns diziam que ela queria fama, outros que usava a carta racial como escudo. Ela quase deletou as redes. Mas antes, leu uma mensagem que a fez parar. Meu filho é negro e quer ser policial. Sempre tive medo. Hoje, depois de te ver, penso que talvez ele não esteja sozinho. Obrigada. Valéria chorou. Pela primeira vez desde que tudo começou. Não de dor, mas de alívio. 2 dias depois, recebeu convite para participar de uma mesa redonda sobre cooperação internacional e discriminação institucional, promovida pela Universitat Autònoma de Barcelona. O coordenador do evento foi direto ao ligar. Você não precisa se justificar, só queremos que conte o que viveu. Aqui tem gente querendo escutar de verdade. Ela aceitou. Subiu ao palco com o rosto sério, os ombros retos e o uniforme oficial da Polícia Civil. Não como vítima, como representante. Diante de um auditório cheio de estudantes, ativistas, jornalistas e alguns poucos colegas de farda, ela disse: eu não estou aqui porque queria. Estou aqui porque me colocaram nesse lugar. Me reduziram, me ignoraram, me apagaram. E quando decidi falar, tentaram me pintar como desequilibrada. Mas o que me trouxe até aqui não foi desequilíbrio, foi coragem. Houve silêncio. E depois, aplausos. Aplausos verdadeiros. Na saída, repórteres se acotovelavam. Ela não parou. Apenas sorriu para uma adolescente negra que a aguardava na porta com olhos brilhando. Sem palavras, só gratidão no olhar. Valéria ainda tinha dúvidas sobre o desfecho do processo. Javier poderia ser reintegrado. A corporação poderia tentar abafar. Mas uma coisa era certa. O que ela viveu não seria apagado e nem ficaria impune. Nos dias que se seguiram à sua participação na mesa redonda, Valéria experimentou uma sensação nova. Não era alívio nem vitória. Era peso. Um peso diferente, o tipo que você carrega por saber que, ao falar, rompeu um pacto antigo de silêncio. E que agora não dá mais para voltar atrás. Ela caminhava pelas ruas de Barcelona com o uniforme civil da cooperação, mas os olhares já não eram neutros. Alguns a reconheciam dos jornais, outros dos vídeos que viralizaram. Teve quem a cumprimentasse, teve quem a olhasse com desconfiança. Um motorista de táxi, ao ouvi-la falar português no celular, comentou em espanhol, achando que ela não entenderia. Esses latinos só vêm aqui para causar problema. Ela respirou fundo. Já não sentia surpresa. De volta ao alojamento da Cooperação Internacional, encontrou um envelope sobre sua mesa. Era uma convocação formal para uma audiência disciplinar da Corporação Catalã. Ao lado, um segundo envelope, este da Embaixada do Brasil, confirmando sua solicitação de retorno antecipado ao país. O documento dizia: entendemos a gravidade da situação e acolhemos seu pedido de repatriação por razões institucionais.
Você será recebida com todos os protocolos de segurança no Rio de Janeiro. Valéria sentou-se, leu os 2 papéis com calma e encostou as costas. Na cadeira, ela sabia que sua missão ali havia terminado, mas o impacto do que ela fez ainda estava só começando. Na última manhã, antes de embarcar, passou na cafeteria, onde tomava café todos os dias. O atendente, um senhor catalão de barba branca, a reconheceu e disse em português arranhado: "Você foi corajosa. Muita gente não teria feito." "Parabéns!" Valéria agradeceu com um sorriso cansado. Coragem era uma palavra bonita, mas o que ela sentia mesmo era cansaço. No aeroporto, durante o embarque, recebeu uma última mensagem anônima por e-mail. "Eles nunca acharam que você teria peito para falar, mas você falou. Por mim, por muitas. Obrigada." Ela fechou os olhos, apertou o cinto de segurança e deixou o avião levantar voo. Deixava para trás a cidade dos cartões postais, das fachadas sofisticadas e da frieza institucional. Levava com ela cicatrizes invisíveis e uma convicção inabalável. De volta ao Brasil, Valéria foi recebida discretamente por colegas da Polícia Civil. Nenhuma grande cerimônia. Mas no pátio da delegacia, quando ela desceu do carro, viu um pequeno grupo de agentes negros à paisana que fizeram questão de estar ali. Um deles, cabo de operações, apenas disse: "A senhora não sabe o que representou para a gente." Na semana seguinte, foi chamada para uma reunião com a corregedoria da corporação. O objetivo, colher detalhes sobre sua experiência e verificar a possibilidade de instaurar um protocolo de prevenção à discriminação institucional em operações internacionais. Foi nessa reunião que ela disse, com a voz calma: "Não adianta colocar uma mulher negra num avião se ao pousar ela ainda vai ser tratada como suspeita. A mudança não é geográfica, é estrutural." O processo disciplinar contra Javier Morel seguiu em andamento. A defesa alegou diferenças culturais e problemas de comunicação, mas a gravação era clara demais e a pressão da opinião pública crescia a cada dia. Grupos antirracistas espanhóis se manifestaram. Alunos da Universidade Autônoma fizeram um abaixo-assinado. O Parlamento da Catalunha incluiu o caso em uma audiência sobre racismo institucional. Mesmo assim, ninguém podia garantir punição real. E Valéria sabia disso. O que ela queria, acima de tudo, era que ninguém mais passasse por aquilo em silêncio. Foi por isso que um mês depois, ela aceitou o convite para falar num centro comunitário de jovens na zona norte do Rio. Era um sábado à tarde, as cadeiras de plástico enfileiradas, o ventilador rangendo, os rostos atentos. Valéria subiu ao palco improvisado, vestindo uma blusa simples e calça jeans. Nada de farda, nada de crachá. Ela olhou para os adolescentes e começou assim: "Eu estive do outro lado do mundo e ouvi coisas que já ouvi aqui desde menina. O preconceito muda de idioma, muda de tom, mas nunca muda de verdade. Ele sempre tenta te convencer que você não pertence." Silêncio. Ela continuou: "Só que pertencer não é uma concessão, é um direito, e a nossa presença não precisa pedir licença." Um garoto levantou a mão. "Você ficou com medo lá?" Ela respondeu sem hesitar: "Fiquei, e é por isso que eu falei, porque quando a gente cala com medo, eles acham que tem razão." No fim da fala, uma menina entregou a ela um bilhete escrito à mão: "Quero ser policial. Antes achava que não dava para mim. Agora eu acho que talvez dê." Valéria guardou o bilhete no bolso, como quem guarda um pedaço de resistência. À noite, em casa, sentada na varanda de um pequeno apartamento na Penha, ela abriu o celular. A notificação era de um jornal catalão. "Oficial investigado por conduta racista em cooperação internacional é afastado em definitivo da equipe de campo."
Valéria soltou um suspiro. Não era justiça plena, mas era uma rachadura no muro. Ela sabia. O nome dela já estava nos registros da diplomacia, nos arquivos da polícia, nas pautas dos debates. Mas mais do que isso, estava na cabeça de cada jovem que ouviu sua história e entendeu que dignidade não se negocia. Valéria nunca quis ser símbolo, mas escolheu ser ponte. E toda ponte começa com alguém que decide não cair. Se você já foi ignorado, descredibilizado ou ridicularizado só pela sua cor, gênero ou origem, saiba, você não está sozinho. Compartilhe essa história. Inscreva-se no canal. Mais vozes precisam ser ouvidas, porque o silêncio não protege, ele só prolonga o erro.